A paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais um dia de propósito. Estamos na nossa leitura bíblica e alguns dias nós postamos de manhã, outros à tarde, outros à noite, outros já à meia-noite do outro dia. Mas nós louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. O nosso foco é chegar até o fim. Não desistimos. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse presente que o Senhor tem nos dado diariamente. De lermos a tua palavra, de ouvirmos, Senhor amado, a tua voz através dela. Dai-nos sabedoria, entendimento e conhecimento para a tua glória. Amém. 2 Reis, capítulo de número 1. Nós finalizamos para a glória de Deus. O 1 Reis, agora nós iremos para o 2 Reis. 2 Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerá. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Então lhes enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhes: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti a teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50 e este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, ele disse: se sou eu homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhes e disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50, porém agora seja precioso aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse ele: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura Deus não é porque não há Deus em Israel para consultar esta palavra? Portanto, desta cama a que subistes não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos defeitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, viva a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu
e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por 50 da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele lhe disse: Também eu o bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Viva o Senhor, e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam de fronte a ele, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para suas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste: se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E ele subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando aos seus vestidos, rasgou em suas duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda, outra, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente do Jordão, em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Deus, teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e lançasse em algum dos montes, ou lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os enviei. Mas eles apartaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Traze-me uma salva nova. E pondo nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são as águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no monte do Senhor. Então as 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E se foi dali o monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Vamos lá para Marcos. Vamos continuar nossa leitura de Marcos, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, que diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão,
de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas, parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas que dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesma, antes são temporãos, depois que sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidadosos deste mundo e os enganos das riquezas e das ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra, fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, e outro a 100, e outro 100 por 1. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do arqueiro ou debaixo da cama? Não vem, antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, ser-vos-á ainda acrescentado. Porque ao que tem será lhe dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe fogo a foice, porque está chegado a cifra. E dizia: a que assemelhamos reino de Deus? Ou que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, e tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havendo também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Deus abençoe.